Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Rosé Stolato, fotógrafa de família. Hoje aqui numa conversa mais informal na sala de casa, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre as minhas lentes e o que eu mais uso. Então vamos lá, espero que vocês gostem. Então eu vim mostrar para vocês as minhas lentes e a minha evolução na fotografia, quais lentes eu fui comprando, qual eu investi, qual que eu tenho hoje e quais são as que eu mais uso. Eu já tive contato com muitas lentes que são aí conhecidas no mercado, como 85mm, 100mm, 70-200, são as mais conhecidinhas. Mas eu não as tenho. E eu vou mostrar para vocês quais as que eu tive e quais que eu uso hoje. Na fotografia, a gente tem muito essa ideia de que a gente precisa de muitas lentes para fotografar. Mas, na verdade, a gente só precisa de uma que atenda a gente de maneira ampla. Então, a gente fica muito ligado aos detalhes, sendo que a gente fica se impedindo de evoluir, pensando que eu não tenho equipamento suficiente, eu não tenho a lente tal, porque eu preciso da lente tal para fazer aquele efeito de fundo desfocado maravilhoso. Mas a gente não precisa. E é isso que eu quero chamar a atenção para essa palavra, precisar. Você não precisa de muita lente, você precisa de uma que funcione muito bem na sua câmera e te atenda. Eu, como todos vocês, comecei com a querida 18-55 e ela tinha abertura de 3.5 mínima, né, em 18, e quando eu fechava para 55, a abertura mínima era 5.6. É uma lente de muita qualidade? Não, é uma lente de kit, como o próprio nome já diz. É uma lente que tem uma abertura muito fechada, então em ambientes escuros ela não responde muito bem, mas ela já é ótima para começar. Então a 18-55 foi a lente que eu comecei a trabalhar com fotografia. Foi com ela que eu fiz a minha primeira festa infantil, foi com ela que eu fiz os meus primeiros ensaios, foi com ela que eu comecei a vender a minha fotografia. Então não menospreze o seu equipamento, porque hoje você não tem a lente X, Y, Z. Começa com o equipamento mais básico que você tem, que é uma câmera, um corpo de câmera e uma lente só. É isso que você precisa, que elas se encaixem e que funcione. Então foi com a 18-55 que eu comecei também. Depois que eu comecei a vender os meus primeiros ensaios na fotografia, eu comecei a sentir a necessidade de sim investir um pouco mais. E aí nas minhas pesquisas eu vi muita gente falando sobre a 50mm 1.8. Famosa cinquentinha, inclusive, tem vídeo sobre ela aqui no canal e eu super indico. Eu tenho ela até hoje e é uma das lentes que eu uso bastante. Ela é 50mm 1.8. Tá vendo a abertura dela? Enorme, maravilhosa. E ela é muito conhecida pela qualidade dela ser bem boa para um equipamento muito em conta. Ela é uma lente clara que trabalha melhor em ambientes escuros, então por isso eu investi nela. Mas no início eu usei muito ela em ensaios externos. Por quê? Em festas infantis a gente tem um espaço mais limitado, justamente porque a gente está em um ambiente fechado. Então, ela funcionava melhor para ambientes externos porque eu tinha uma T3i, eu usei muito ela com a T3i. E para festa infantil, eu usava como uma alternativa para fazer alguns retratos da família, tipo assim, mãe, pai, filho e criança, que a gente não precisa estar abrindo muito o ângulo, pode afastar um pouco mais e fechar só ali nas 3 pessoinhas. Então o primeiro investimento depois da 18-55 foi na 50mm e é uma lente que eu uso até hoje. Então tem vídeo sobre ela aqui no canal e eu indico super para vocês. Vamos lá. Depois da 50mm, como eu falei, eu ainda estava usando a 18-55 para festas infantis. E festa infantil sempre foi um dos meus maiores carros-chefes de venda. Então, eu comecei a sentir necessidade ainda de uma lente um pouco mais clara que a 18-55, mas que tivesse essa amplitude, fosse uma grande angular, ou pelo menos o mais próximo disso. Então a 50mm ela é chamada de uma lente normal. Dizem que, inclusive, em questão de ângulo facial, ela é que mais preserva
o nosso contorno melhor, né? Por causa das lentes mais angulares, ela tem as distorções e a teleobjetiva também tende a diminuir, enquanto a grande angular tende a abrir, digamos assim, o nosso contorno de rosto. Então, ela é uma lente muito boa para retrato por conta disso. Mas na questão de espaço, eu ainda estava me sentindo muito limitada com a 18-55. Eu não podia fazer uma festa somente com a 50mm, por exemplo. Então, aí eu comecei a pesquisar ainda mais e investir na 24mm 2.8 da Canon, que eu já não tenho mais aqui. Ela é uma lente pancake, que chamam, que ela é fininha, 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 mas é uma lente muito boa e quebrou um galho muito grande para mim nesse início, enquanto eu estava ali usando a T3i, que é uma lente cropada. É importante lembrar que o fato de eu estar usando uma câmera cropada, o 24mm era multiplicado por 1.5, 1.6. Então, ela não era 24mm de fato, ela ficava ali próximo dos 40mm. Mas ainda assim quebrou muito galho, porque dava para fotografar decoração, ambientes mais abertos com muita tranquilidade e com uma abertura fixa de 2.8. Então, a 24mm era uma lente fixa. Foi meu segundo investimento depois da 50mm. Então, em relação à abertura mínima de 3.5 da 18-55, a 24mm 2.8 já me ajudou muito. Mas eu não possuo ela mais aqui. Ela não é uma lente que funciona em câmera full frame, então eu não ia poder mais usar hoje com a minha 6D, então me desfiz, não tem essa de guardar o que a gente não vai mais usar, né? Então vai ter alguém que vai fazer melhor uso do que a gente. Então, não tenho ela mais aqui, mas é a minha indicação. E naquele momento, para aquela condição, foi uma das decisões mais acertadas ter investido na 24. Então foi esse kit que eu fiquei um bom tempo, que foi a T3i, né, câmera T3i, com a 18-55, a 24mm e a 50 para detalhe, né? Então foi esse kit que me segurou durante muito tempo na fotografia. Até que eu comecei a fotografar casamentos como freela. E eu comecei a sentir a necessidade de ter uma full frame. A minha necessidade de ter uma full frame foi muito mais pelos eventos, principalmente casamento e 15 anos, do que de festa infantil de fato. Então, é claro que faz uma diferença, óbvio, por isso ela é muito mais cara, mas a minha necessidade veio de eventos sociais, como casamento 15 anos. Mas das lentes que eu tinha, a única que funcionaria em uma full frame era 50mm. E eu não poderia fotografar um evento inteiro só com a 50mm. Então, ao invés de eu investir primeiro numa câmera full frame, eu investi numa lente zoom que desse para eu continuar usando a T3i temporariamente e depois eu pudesse investir na full frame. Por quê? Eu não tinha como investir nos dois ao mesmo tempo, assim, de imediato. Então, eu fiz o caminho contrário. Uma lente que funciona na full frame funciona na cropada. Uma lente que funciona na cropada, às vezes não funciona na full frame. Então, eu investi numa lente que funcionasse nas duas, que fosse zoom e que me atendesse bem. Então, foi aí que eu decidi investir na 24mm 2.8 da Sigma, que é essa que tem essa coisinha amarelinha aqui, douradinha. E ela é a minha querida, ela é minha vida, porque tudo hoje em dia eu faço com ela. Às vezes eu dispenso, inclusive, a 50mm. Então, olha, ela é de zoom, então ela vai de 24 a 70mm. Então ela tem um range super bom de zoom, que eu não preciso ficar me deslocando tanto, e ainda tem uma abertura fixa tanto em 24 quanto em 70, que é 2.8. Então mesmo se eu feche para 70, ela mantém uma abertura de 2.8. Então ela é uma lente muito clara e de uma boa qualidade. Não é da Canon, porque as lentes da Canon é um pouco mais cara, principalmente 24-70 2.8. Então eu investi nessa marca paralela, que é a Sigma, e eu super indico, é muito boa. E eu conheço muitos profissionais que inclusive usam essa marca para, enfim, eventos profissionais mesmo. Então é uma marca de confiança.
Então a 2470, ela cobriu o range, né, da 1855 e da 24mm fixa que eu tinha. Eu passei a não precisar mais dessas duas outras lentes. Então eu me desfiz dela e fiquei somente com esse kit. Tá vendo, gente? A gente não precisa de muitas lentes para trabalhar com fotografia. É claro que uma 85mm ela tem as suas características, principalmente para retrato. Então, no caso aqui, a 2470, ela não chega até 85mm. Então, tem essas características, mas atenção no termo que eu usei no início. Precisar. A gente não precisa. Então, vai ser legal, pode te dar uma diferenciação, pode. Mas se você está se travando de exercer o seu trabalho de fotografia porque você não tem tal lente, acalma, sabe? Uma hora vai chegar um momento que você vai investir nessas duas lentes. Eu tô há 4 anos na fotografia, até agora eu não cheguei num momento que eu dissesse, agora eu preciso da 85mm. Não. Porque o que vai fazer a diferença é o que tá aqui, é o seu olhar, é o que você consegue fazer com elas. Então, assim, eu consigo fazer muita coisa com a 2470 2.8, então não senti até hoje a necessidade de ter uma outra lente. Tem 2 vídeos que eu acho super importantes de indicar aqui pra vocês, que é o vídeo sobre meus equipamentos, ou equipamentos que você precisa para começar, e o vídeo de fundo desfocado, que ensina a fazer fundo desfocado com vários fatores para que ele fique mais desfocado. E é uma das coisas que eu mais gosto na 2470, que em 70 ela tá bem fechadinha e com uma abertura ainda muito boa. Então eu consigo um fundo super legal. E para festa infantil, ensaios infantis, isso é maravilhoso, gente. Porque uma das coisas que eu mais senti dificuldade, tanto com a 50, tanto com a 24, em eventos infantis, era a necessidade de ficar se deslocando muito. Gente, durante o ensaio é compreensível e é maravilhoso, porque a gente precisa ficar interagindo com a criança. Então é bom que a gente não estagne num lugar e fique refém do Zoom. Mas numa festa infantil que você fica 4, 5 horas abaixando e levantando, atrás da criança, começa a ficar muito cansativo. Então, para finalizar, em qual momento eu uso a 24 e qual momento eu uso a 50? Eu uso a 50mm em situações que eu quero mais detalhe, então quero um fundo mais desfocado, principalmente decoração e tudo mais, ou retratos, porque ela é 1.8. E por ela ser 1.8, eu a uso também em situações de baixa luz, quando eu tenho uma luz mais restrita. Então eu uso muito ela nesses sentidos. Ela fica como uma lente backup para mim na maior parte das vezes. Então na maior parte das vezes eu estou usando a 2470 2.8, que com ela eu consigo ter uma versatilidade muito maior. Bom, é isso. Eu quis fazer esse vídeo para desmistificar um pouco essa situação de ter muitos equipamentos ou não, e para contar um pouquinho de qual que eu uso, qual que me atende bem. Hoje a 2470 foi uma lente que foi super acertada de ter investido. Essa reflexão que eu quero trazer para vocês: a gente não precisa de muita coisa para começar, a gente não precisa de muita coisa para trabalhar. Eu tô há 4 anos na fotografia, trabalhando profissionalmente com isso. A fotografia me permitiu, inclusive, ir para a Europa, ir para outros lugares e conhecer outras coisas. Então, assim, vamos abrir a nossa mente, que não é o equipamento, ela é parte essencial do nosso negócio até certo ponto. O resto está aqui, ó, na sua cabeça, seu olhar criativo, a sua visão da sua empresa como um negócio, de que você tem que investir seu tempo, de que você tem que aprender coisas novas, não só ficar refém da técnica, né, da qualidade técnica de um equipamento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco mais informal, e me contem se vocês também gostam de vídeos mais assim, ligou a câmera, gravou. Traz um ar mais de que vocês estão mais perto, pra mim também. Então, gostei muito disso. Me conta se vocês gostaram. Até o próximo vídeo. Tchau!